Meu Deus, Verifica lá. Vamos lá. Vamos, perante essa matéria, Dr. Robson, dá uma olhada, ver se não está sendo transmitido agora. Tem algo muito errado aí, meu irmão. Tem algo muito errado aí. Não. Tá, não. Continua como dantes. Nenhuma transmissão. Aqui mostrou agora que tinha iniciado a transmissão. Eu vou sair um pouquinho e vou entrar lá para ver. Tá, ok. Gente, o que é que estão fazendo com o nosso canal? Não, está sendo transmitido, não. Deixa eu ver aqui. Eu estou lá no seu canal. Lá. Eu vou passar para o Dr. Domingos. Oi? Eu tenho um link que está funcionando aqui. Deixa eu passar esse link. Nós tivemos... Eu quero pedir aos nossos internautas 1000 desculpas, porque não foi uma responsabilidade de estúdio e não foi erro de comando aqui. A live simplesmente levou um impacto de invasão. Não sabemos como, por quem e de onde que veio. Foi invadido. Foi simplesmente invadido e alguém bagunçou toda essa ordem aqui, porque elas estavam sendo transmitidas com regularidade e dentro de um ambiente totalmente organizado, programado. E aí, doutor Robson? Para mim, quando eu clico no link, ele abre, ao vivo. Perfeito, doutor Domingos. Tá. Voltou aí, doutor Domingos? Abriu. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou abriu, voltar de novo. Abriu. Tá. Eu vou voltar de novo um pouco naquele texto anterior, doutor Robson, ao menos para a gente poder conversar um pouco sobre essa matéria. Abriu. Né? Essa transmissão, como todos nós sabemos, foi interrompida por uma invasão que não se sabe por quem, nem de onde e por quê. Então, de maneiras que nós estamos aqui, mais uma vez... Oi. O cara falou que esse aqui é o encosto da defunta. Quem diz isso? O Carlos Martins. É encosto da defunta. Pois é, alguma coisa está acontecendo. Pois bem, nós iniciamos a nossa transmissão falando da ADI 7409, que eu volto a repetir, já tinha passado isso, mas como a matéria não estava ainda ao ar, porque nós estávamos fazendo todos os ajustes aqui de novo, a ADI 7409 vergonhosamente vai ocupar as mesmas prateleiras, parece, do tempo naquela ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica da OAB. A corrupção, as fraudes, construíram a memória do Brasil. Isto precisa acabar. Não vamos aceitar que uma ADI de tamanha importância permaneça adormecida, tal qual a ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica. Os atos golpistas são avalizados pelo Poder Judiciário nos dias atuais, com honrosas exceções. E fala-se aqui do desembargador Sebastião Melo. Que maravilha ver aquele discurso dele. Aliás, esse nome, Ministério da Justiça, precisa mudar urgente, eis que a justiça nada tem a ser homenageado. Os homens bons se calaram, os homens maus bradam. E os homens bons que têm o poder de corrigir as distorções precisam se levantar contra essa tirania e essa desordem que vige no Brasil. Com relação à ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica, nós vamos aqui apresentar, para que todos tenham condições de ver na tela desse compartilhamento, a ação está parada desde 2018. Vejam aqui, por exemplo, olha aqui, ó, esse é o número da ação, como podem ver aqui, ó, 2018, ela foi protocolada, ela está em sede de apelação civil, na 8ª turma do Tribunal Regional Federal.
A data da distribuição, 28/8/2018, portanto, estamos apenas comemorando 5 anos de leniência, 5 anos de prateleira, e esperamos que essa ADI, vamos falar de novo, que está nas mãos do Cássio Nunes, não siga o mesmo caminho. De toda sorte, diante desses problemas, nós encontramos agora a reação de alguns juristas, né? Juristas que se insurgem contra essa desordem que reina no nosso país. E também é importante que se frise que os grandes juristas do país começam a se manifestar contra as arbitrariedades e autoritarismo da Suprema Corte. O jurista Evandro Pontes, repita-se de novo, Evandro Pontes, foi entrevistado pela colunista Ana Paula Henkel para falar sobre os recentes fatos envolvendo a Suprema Corte e os atos dos seus ministros que levaram a uma enxurrada de pedidos de impedimento. Mestre e doutor em Direito Societário pela USP, Evandro Pontes defendeu que há um golpe de Estado em curso. De fato, Pontes defende que o golpe já ocorreu. Iniciou ele a entrevista afirmando que, aspas, palavras de Pontes, estamos assistindo a uma quebra constitucional irreversível. A Suprema Corte já cruzou linhas que constituem verdadeira atividade paraestatal. Fecha aspas. Após uma explicação de como se define um golpe de Estado, ele afirmou, aspas de novo, ora, para mim é claro, e mais do que óbvio, que esse golpe já ocorreu, na medida em que a Suprema Corte age à latere do sistema age de forma a violar a própria Constituição. A própria Corte já consolidou um verdadeiro golpe de Estado em todos os poderes foram criminosamente usurpados pela Corte. Ela julga, investiga, legisla, manda abastecer navios, atua como executivo e impede a extinção de conselhos. Impede o executivo de enxugar a máquina, enfim, o golpe de Estado já foi dado diante dos nossos olhos. E ninguém, simplesmente ninguém, não faz nada para restaurar a ordem. Fecha aspas, diz o nobre jurista. Em resposta à surpresa da entrevista, que questionou se não se trataria de atos isolados de alguns ministros, como crimes isolados de responsabilidade, o jurista doutor Evandro Pontes, mais uma vez, respondeu, aspas, adoro o professor Carvalhosa, a quem tenho como mestre muito querido, mas neste ponto eu discordo do mestre. Discordo do mestre, disse ele, sob o ponto de vista estratégico. Veja, quando uma ordem da Suprema Corte é emanada por um ministro usando o papel timbrado desta corte e todos os demais se calam, não há dúvida que esse silêncio integra a decisão ilegal dada pelo colega. O silêncio da corte quando um sistema paraestatal é montado e levado à plena operação, significa exatamente que a ilegalidade contaminou irremediavelmente a atuação dos demais ministros. Exemplo contrário disso foi o desembargador Favretto. Ao tentar lançar mão de um expediente ilegal, a corte como um todo se insurgiu e impediu que a ordem ilegal saísse com o timbre do papel do Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Os demais colegas preservaram a integridade institucional da Corte. Se a Suprema Corte Constitucional não faz o mesmo e aceita que ordens sejam emanadas em nome da Corte, a responsabilidade é sim colegiada e recai sempre àqueles que preferem reclamar na imprensa, que não é função de um juiz, e deixam de agir como juízes, impedindo que um sistema paraestatal seja literalmente colocado em operação. A Suprema Corte é hoje sem a menor sombra de dúvida, por isso eu não falo de pessoas, falo da Corte mesmo, pois o caso da decisão da transferência do atual presidente, em que houve supressão de instância, a Corte integrou a decisão com 10 votos favoráveis. Pense-se também no caso do inquérito da censura da Crosué. Foi claramente um ato institucional da própria Corte, e não de ministro isoladamente.
uma entidade de poder supremo e de atuação paraestatal, suas decisões sequer são respaldadas em seus próprios precedentes. O indício de que seu histórico foi completamente abandonado. Nem mesmo na Constituição. Basta ler as decisões e procurar o dispositivo que serve de base para a decisão. Não há, simplesmente não há. São atos de puro totalitarismo gestados à latere. Desta forma, Ana, diz ele para a entrevistadora, o golpe já foi dado, e assim segue a entrevista, eu não vou continuar aqui, e fecha aspas. Portanto, meus nobres doutores e doutoras, o golpe está em curso também com relação às nossas ações. Porque todos sabem o que aconteceu com a Lei 8.906 no seu projeto e no seu anterior projeto. Todos nós sabemos o que aconteceu com a sanção dessa mesma lei que entrou em vigor ao arrepio da ilicitude, da fraude, do crime. E todos nós sabemos que até hoje uma determinada instituição não foi recriada depois de extinta em 1991. Curiosamente, ao tempo do Foro de São Paulo. Para isso, para debater, para falarmos um pouco sobre isso, apesar de todos os percalços que nós enfrentamos. Doutor Robson Ramos, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez e peço mil desculpas porque realmente não foi responsabilidade dessa mesa de operação. Nós sabemos que tem muita gente interessada nas nossas lives. Mas como o senhor disse e o nobre jurista Pontes também deixou bem explícito, realmente o golpe de Estado já aconteceu nesse país e já faz bastante tempo. E a ANAB já está denunciando isso há mais de 10 anos. Sabe-se lá, não sei. A última referência, data que a gente tem é 2011, que é uma postagem de 2011. Mas antes disso, a gente já fazia essa denúncia de que houve no país um golpe de Estado, e eu e a doutora Leonice fizemos uma pesquisa muito profunda, onde a gente tem provas de que isso começa lá na época do Império com o IAB. Essa ideia de criar um poder acima do Estado, um Estado paralelo, já é antiga e já foi observada pelos senadores da época do Império, que diziam que o pessoal do IAB queria ter mais poder do que o rei e criar uma categoria de escravos de luxo. Isso está tudo documentado nos arquivos do próprio Senado. Então, a gente não está aqui falando coisas, né, da nossa imaginação. Estamos falando de documentos históricos que estão todos arquivados. E eles fizeram isso, criaram a OAB em 1930, depois extinguiram a OAB em 91, já como parte desse plano de criação de um Estado paralelo, porque a autarquia OAB era subordinada ao Poder Executivo. Com a extinção secreta da OAB, da autarquia, eles continuaram supostamente existindo, né? Porque a sociedade não soube que aconteceu essa extinção, e com isso eles pretendiam se desvincular, né, da subordinação ao Estado brasileiro. Tanto é que, em seguida, eles criam essa lei fake, né, 8.906, onde está escrito que eles não se submetem hierarquicamente ao Estado brasileiro. Então, o golpe de Estado já está acontecendo aí, só que ninguém percebeu. Doutor Robson, deixa eu só fazer um comentário aqui. Não seria esta a razão de ser a Ordem dos Advogados do Brasil? Será que não tem alguma extensão internacional aí, não? A OAB, ela é como se fosse uma franquia, né? Uma organização internacional, porque tem a OAB de Portugal, de Angola, de vários países, e a do Brasil de Portugal veio para o Brasil. Sempre houve um vínculo.
o estatuto é muito semelhante. Inclusive, o estatuto atual, o que eles realmente querem aqui no Brasil, já está sendo feito em Portugal. Já acontece em Portugal. O que acontece em Portugal, eles querem trazer para cá. Então, é uma organização que realmente tem um vínculo internacional. Mas a gente tem que se prender aqui no nosso caso. No nosso caso, o que a gente vê é a criação de um Estado paralelo. E isso está confessado na ADIM 2630, não é isso? Onde o 3026. Ali, eles confessam ali que é um Estado paralelo e que não se submete hierarquicamente a nenhum dos poderes. Nem prestação de contas. É uma corporação de ofício. E, inclusive, se não me engano, é o Lewandowski que fala que isso era comum na Idade Média, a existência, né, de vários estados dentro do Estado. Então, eles deixam isso bem claro nessa ADIM. A gente não está aqui inventando coisas, está lá, documentado nessa ADIM 3026. Se não me engano, foi o Lewandowski que disse que é um grupo de estados dentro do Estado, ou seja, as corporações de ofício são um Estado paralelo. E é o que nós estamos vendo acontecer hoje. Só que agora, no nosso caso, eles se aprimoraram, porque essa organização ela não envolve só advogados, juízes, promotores. Existe uma forma que eles estão espalhando, que agora quer pôr na engenharia, quer pôr em em todas as profissões, querem ser transformadas em uma corporação de ofício e um Estado paralelo. Isso já está acontecendo, né? Tanto que eles não obedecem às leis do país. As leis do Brasil não valem para eles. A Constituição do Brasil não vale para eles. O que vale é a lei deles. Isso nós já denunciamos em lives anteriores, né? Então, essa é a realidade que está acontecendo. E nós já provamos isso. Nós temos tudo isso documentado aqui na ANAB. Doutora Leonice, quando eles criaram aquela ADI 3026, todo mundo, inclusive, tem uma menina lá daquele curso preparatório, Flávio Gomes, né? Seu microfone está fechado. Flávio Gomes. LFG, Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes, aquele que foi defenestrado lá, segundo aquele cidadão, né, pelas sombras da escuridão, né? E ele aquela menina que é professora, diz que quando convém a OAB, ela é pública, e quando não convém, ela é privada. Né? Por exemplo, qualquer um de nós aqui, se não prestar conta dos seus rendimentos ao fisco, no dado seguinte, sabe o que vai acontecer, né? E agora nós estamos diante dessa maldição, dizendo que aquela entidade não precisa prestar contas e pode arrecadar de quem ela quiser, da forma que ela quiser, e não precisa... Agora eu imagino, doutora, o que deve ter escondido naquela contabilidade. Exatamente. Boa noite, doutora, desculpa. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Domingos. Conseguimos iniciar a live, né? Depois dos... Cai, levanta, estamos aí. Doutor Robson, há um tempo atrás, a Cassandra Lorella, ela trouxe um fato bastante interessante numa live, que ela trata, inclusive, né, que tudo tem uma origem. Ela se originou, nós sabemos, a origem de Portugal, nós sabemos a instalação do IAB e tudo isso daí. Mas ela tem um outro fator que após o golpe, chamado golpe militar, né, de 1889, no período de 1969 para frente, 1889, né, que nós nos tornamos como, o Brasil era chamado como República dos Estados Unidos. E nesse momento... República do Brasil, Estados Unidos República dos Estados Unidos do Brasil. Tanto é que, se você observar, esse período foi até 1968. O diploma do nosso doutor Fernando Lima
ele está registrado exatamente dessa forma, que é República do Brasil dos Estados Unidos. Interessante, porque em 68 é que termina, né, essa fase, e aí já entra uma outra fase. E tudo tem uma ligação, que foi uma ligação da OAB junto lá aos Estados Unidos. Existe interferência internacional? Existe. Mas existe uma interferência dos Estados Unidos aqui. É República dos Estados Unidos do Brasil. Sim, República dos Estados Unidos do Brasil. Do Brasil. Porque tudo se iniciou... Ô, doutor Robson, como que era a primeira bandeira do nosso Brasil no dia 15 de novembro de 1889? Como era a nossa primeira bandeira? Parecida com a americana, né? Olha aí, ó, viu? Parecida com a dos Estados Unidos. Sim, quando se diz que o Brasil é uma colônia, é uma colônia. Aqui depois veio, ó. Nessa questão eu discordo, porque o problema do Brasil é que o Brasil sempre teve uma certa admiração pelos Estados Unidos. Porque lá é um país que sempre foi séculos adiante do Brasil. A primeira universidade nos Estados Unidos surgiu em 1623, né? Então, o Brasil sempre teve um olhar meio de irmão mais novo olhando para o irmão mais velho nos Estados Unidos. Na minha opinião, com todo respeito a opinião do doutor também, mas na minha opinião, tem coisa muito envolvendo a OAB, tirando Portugal, que nós sabemos da história, o IAB, os Estados Unidos. Isso tudo veja só, doutora, tem origem. Não tem OAB. Não, eu sei que lá não tem OAB. Eu estou falando que o Brasil tem envolvimento com os Estados Unidos. A OAB tem envolvimentos com os Estados Unidos para aplicar todo esse golpe aqui dentro. Tem. Eu não concordo com isso, porque eu vejo a semelhança com a Europa. A Europa é que exportou esse modelo de OAB para várias colônias europeias. Né? Eu estou falando do envolvimento da OAB com os Estados Unidos, doutor. Tem envolvimento. Doutor Robson, doutora Leonice, doutor Domingos, deixa eu só responder uma questão para a doutora Alicia. São dois assuntos. Ela pergunta por que nós não convidamos os presidentes regionais. Nós convidamos muitas vezes presidentes regionais e muitas das vezes diz, olha, eu estou num sítio, estou numa estância, etc e tal. Outro está viajando, meu sinal é fraco no transporte, onde eu vou é estância. Então, nós estamos convidando. Tem muita gente que está fora da sua sede, mas nós vamos retomar isso. Então, fique tranquila que a participação dos presidentes, dos seus respectivos suplentes, terão bancada junto à nossa live. E com relação a Cassandra, é que a transmissão interrompeu. Eu estava aqui falando e a transmissão não estava entrando no ar, né? Tanto é que o doutor Domingos da Paz chamou a atenção, a transmissão não está saindo. Então, só para repisar de novo, de que a Cassandra mandou há poucos instantes uma informação de que ela voltou a ter febre e começou a tomar antibióticos, vai dormir mais cedo, e ela ficou um pouco temerosa em ficar acordada, porque como ela está em Portugal, no França, não lembro, ela disse que lá já é tarde da madrugada, então ela precisa se recuperar, prometendo a participar da nossa live da próxima segunda-feira, tá bom? Dito isso, doutor Domingos da Paz, a Lei 8.906 de 1994 não é uma obra uma obra já concebida antes mesmo de ser levada para a sua confecção na Câmara, ao arrepio de todo o rito processual de tramitação, de votação, já pensando, de caso pensado, de como fraudar a nossa legislação federal, doutor Domingos?
Doutor Domingos, está fechado o microfone. Doutor Domingos? Oi. Está desligado o microfone aqui. Então, o país está atravessando uma situação muito difícil, muito difícil. E o interessante é que o que dá a impressão, a gente que está de fora, não está no sistema, que eu digo, né? A gente está de fora do sistema, a gente tem uma outra impressão disso aí, por questão de experiência, de vivência e tal. Tudo isso está acontecendo agora, nesses últimos 4 anos, parece que o povo, as pessoas estão anestesiadas, parece que estão dopadas, elas não conseguem esboçar o mínimo de uma reação. Então, quando a pessoa esboça uma reação, vem um outro e põe o pano quente, põe o pano frio, e não deixa prosperar isso aí. E o Dr. Robson até foi muito sutil quando ele fez um comentário num post que eu pus para ele, que está convidando o povo para fazer a dancinha. E é bem isso mesmo. Só que nós não podemos perder de vista que o povo, depois que houve o 8 de janeiro, o povo já estava com medo. Agora atrofiou-se. Então, você não vê mais a possibilidade de ter uma junção com todo esse pessoal revoltado que está pagando por uma coisa que não deve, que não merece, haja vista que as condenações estão saindo assim no atacado, que não se vê isso em lugar nenhum do mundo, está sendo por atacado. Então, a sentença que serve para um serve para todos. Então, e outra, você não tem a quem recorrer, porque essas pessoas não têm foro privilegiado. As pessoas teriam que passar pela primeira instância, segunda instância, e assim por diante. Elas não foram cortadas, foram abreviadas. Então, hoje nós temos no país mais de 1.500 pessoas como presos políticos, julgados na última instância do país, onde não tem a quem recorrer. Então, veja, isso é o efeito de amedrontar, de deixar as pessoas amedrontadas, né? Praticar o terror, o pânico nas pessoas. E isso vem na decorrência do que o professor falou, que o golpe efetivamente já aconteceu. E isso que está... Doutor Domingos, é por isso que o jurista fala, né, de que a Suprema Corte julga, investiga, legisla, manda abastecer navios. Eu não sei qual é o navio que ela mandou abastecer, atua como executivo e impede a extinção de conselhos, impede o executivo de enxugar a máquina pública, deve ser, enfim, o golpe já está em curso. Isso realmente é algo que é assustador. Então, como disse o doutor Evandro Pontes, né, em sua narrativa, de que simplesmente ninguém faz nada para restaurar o primado da lei e da ordem. É isso, e assim como diz também, a Cibele S. aqui, ela fala, também diz assim, ó, Evandro Pontes, sério, estou no começo da live, mas não resisti. Procurem pelos tweets antigos dele. Eu não sei o que ela quer dizer com isso, mas ele deve sair em defesa da ordem pública, não é, doutora? E eu tenho aqui, doutora, eu concordo com o que ela disse aqui. A doutora Cibele, ela é muito inteligente, muito esperta. Porque, veja só, vamos supor, só das décadas recentes, tá? Não vamos falar do Império. Das décadas recentes, nenhum jurista abriu a boca, né? Nenhum se manifestou até hoje. O que me deixa com a mesma pulga atrás da orelha que está a doutora Cibele é uma leitura que eu já fiz, se não me falha a memória, no Príncipe, né, de Maquiavel, onde o sistema, quando ele se vê ameaçado por uma rebelião popular, o que ele faz é colocar um dos integrantes dele no seio do povo para assumir a liderança. Então, eu como ela, eu tenho essa dúvida,
Porque os juristas, o problema que nós temos foi causado por jurista. Então, a gente não pode achar que a solução vai vir de um jurista, né? Eu acho que a solução tem que vir de médico, de engenheiro, de administrador, de outros profissionais, e não deles. Eles são suspeitos, porque eles se mantiveram calados até hoje. Eles iludiram o povo, falando que tinha uma Constituição cidadã, contaram um monte de mentira, e a gente sabia que não era, que era uma cópia da Constituição de Stalin, né? Tanto que nós temos uma postagem antiga falando sobre esse tipo de coisa. Então, veja só, que a gente precisa de ajuda, sim, nós não vamos pedir, recusar nenhum tipo de auxílio. Mas temos que estar como de antena em pé, né? De orelha em pé. Porque depende de quem vem nos ajudar, às vezes não está interessado em nos ajudar, mas sim ajudar a eles próprios. Porque se o povo, de fato, se rebelar, como é bem provável, e eles devem ter ciência disso, né? E quebrar o sistema, eles perdem o poder. Esse pessoal que são juristas, né? Jurista que é promotor, advogado, todos os que são concursados ou não, esse pessoal que vem do IAB, que a gente sabe que a fonte é lá, né? Então, esse pessoal está se sentindo ameaçado, eles sabem que eles vão perder o poder, e o que eles colocam? Eles colocam uma pessoa que, de repente, é ele que vai ser o salvador da pátria. E aí ele resolve da forma que seja conveniente para o sistema. Então, é uma observação inteligente que a doutora fez agora há pouco, e nós temos que ter esse tipo de postura, né? A gente sabe que a história sempre se repete, né? Isso já aconteceu no passado. Doutor Domingos, só um pouquinho, doutora, que pode falar. Doutora, não, é que a doutora Cibele estava falando aí, porque se o senhor buscar as opiniões dele lá atrás... Elas são incoerentes com essa manifestação, foi isso que ela quis dizer. Exatamente. Doutor Domingos, nós estamos verificando ao longo dos tempos como é que se deixou acontecer esse mar de ilicitudes que estamos vivendo hoje, a começar de uma pessoa ocupar a cadeira da presidência da República, né, sendo tão rejeitada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como é que esse cara pode ser um presidente da República? Doutor Domingos, está me escutando? Não, eu estou vendo que está saindo fora do ar aqui. As imagens estão saindo fora do ar. Meu Deus. Continua mexendo. Deve ser a sua internet, doutor. Aqui para a gente está ok. Tá ok? Então tá. Então, como eu estava falando, o que acontece? O que eu vejo disso aí, né? É que uma pitada disso que o Dr. Robert falou, tá certo? Em dado momento, se produz uma pessoa, uma caricatura, e coloca no meio para absorver tudo que tem. Tudo que tem. E aí os caras... O doutor Domingos da Paz está com problema de internet. Internet. Continua, doutor. Está horrível. Então, e aí, meu ponto de vista, eles usam isso é o sistema. Esse sistema, ele está carcomido, está apodrecido, e não é de agora. Haja vista que em 1935 nós tivemos um grande combate contra os comunistas, que foi a intentona comunista. Você acha que de lá para cá as coisas melhoraram, eles ficaram santinhos, que eles nunca mais iam mexer? Não, eles só envelheceram, eles só aperfeiçoaram o ato criminoso que eles vêm praticando. E isso vem durante todo esse tempo. E se fala em ditadura militar, mas se esquecem que nós tivemos um ditador no Brasil, o único que está na história como ditador, que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi onde nasceu o quê? Nasceu a OAB. Foi lá no decreto
que criava o recurso de apelação, foi ali que nasceu essa extinta. Então, doutor veja, Domingos, uma coisa programada. doutor Domingos, curiosamente, eu estou vendo aqui a Andréa Nepomucena, ela diz: Oswaldo Aranha veio com a missão de Washington de dar início à OAB. É bem isso. O Oswaldo Aranha, ele, além de ter sido o assecla, não sei se era do presidente Truman, né, dos Estados Unidos na época, mas ele veio com outras missões, inclusive foi ele que levou o Brasil à Segunda Guerra Mundial. Né? Oswaldo Aranha é um dos responsáveis, porque o general Góes Monteiro, se não me falha a memória, disse para o Getúlio Vargas que, olha, não vamos entrar nessa guerra porque nós não temos material bélico, nós estamos totalmente despreparados, destreinados. E ao que o Oswaldo Aranha disse, não, os Estados Unidos nos abastecerão desse equipamento bélico, inclusive ocuparam aquele aeroporto lá de Natal para varrer um monte de cidadãos brasileiros para que os americanos pudessem instalar as bases lá em cima. Né? O povo tem memória curta, não estuda. Então, tudo isso... E ela tem razão, a Andréa. Ela veio com essa missão. Ela veio com essa missão. Já visto que ele é o primeiro homem na história do Brasil que era representante dentro da ONU, representando exatamente os interesses americanos. E ele fazia ponte, exatamente, nesta época, com o governo de Getúlio Vargas. Foi daí que nasceu a extinta. Não, doutor Domingos, não assim cortando, tá? Te interrompendo. Na realidade, ela não nasceu nessa época. Ela já existia. É o próprio IAB, meu amigo. Certo, doutor Robson? Ou não é? Exatamente. É o próprio IAB. Eles simplesmente mudaram o nome. Instituto dos Advogados Brasileiros, eles queriam, porque eles já eram um órgão com vínculo governamental, e eles não conseguiam mudar esse nome para estar do lado e colocar ela lá dentro. Aí o que eles fizeram? Já que eu não posso mudar de instituto, cria-se a Ordem dos Advogados Brasileiros. E entra para dentro, entendeu? E aí o IAB se afasta lá em 1970, ele fica lá de fora. Tanto é que você, um advogado, se ele não for inscrito na OAB, ele não pode, e tem uma seleção muito grande dentro do IAB. Tá? Na realidade, é o próprio IAB. E o Oswaldo Aranha, ele fez esse trabalhinho junto lá com os Estados Unidos e teve a participação, sim, da própria Ordem dos Advogados. E o crime foi consagrado ali. É de anos e anos. Quando o doutor Carlos te perguntou da questão da 8906, se todo esse projeto que está aí, né, esse fantasma, ele foi todo programado justamente para ser uma parte do golpe que nós estamos vivenciando aí, foi realmente isso. Por quê? Porque em 91, o que acontece com o decreto 19.408 da época lá de Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha? Getúlio Vargas é um comunista. Ninguém pode dizer que ele não era um comunista. O que eles fizeram? Se extingue o decreto de 91, fica naquele limbo ali até 94, 92, eles faz toda a falcatrua, a lambança, colocam uma lei aí que não existe, que é um fantasma, e que está aí no aparelhamento todinho, no Estado, município, nos 3 poderes, internacional. A lambança está feita da 8.906. Agora, o que nós temos que fazer? A nossa obrigação, isso não é nem dever, é obrigação de lutar para restabelecer a ordem e a justiça nesse país. Aqueles advogados que são da justiça, que nos acompanhem, mas o golpe eles não tomaram totalmente não, eles estão desesperados, porque tem muita coisa vindo aí. E a casa vai cair feia. A casa vai cair feia. Doutora Leonice, conta o que está escrito no artigo 2º do Estatuto do IAB, de 1843. Qual é a finalidade do IAB?
uma associação criada para quê? Para criar o AB. Exatamente, lá do IAB, do Instituto do IAB. Era a criação do IAB. Para que era a criação do IAB? É ele próprio, gente. Lá dentro do IAB são os advogados, os ministros, desembargadores, é o top. É o top que está lá no STJ, que está lá no STF, e assim vai. Agora, os de baixo, esses daí é para ser massacrado, como estão sendo. Na audiência do dia 8, eles fizeram o quê? Cadê o devido processo legal? Não existe? Não existe. A CPMI lá nem terminou. Eles já estão julgando, já estão condenando. Cadê a materialidade deletiva do crime, da prova? Não existe. Cadê as câmaras? Sumiram, mas você é culpado. Você vai ser condenado, como o nosso doutor amigo Caivano falou. É impressionante. É um julgamento político de vingança. Foi condenado a 17 anos. Engraçado, 17 lembra alguma coisa? E o dia do julgamento do primeiro réu aí que estava sendo julgado? Dia 13? Lembra alguma coisa? Outro detalhe, quando o André Mendonça com o Alexandre de Moraes estava no embate lá da questão, discutindo a situação ali, o que foi que o Alexandre de Moraes falou que ele foi ministro da Justiça e falou para o André Mendonça. O que foi que ele falou? Ele deixou muito bem claro ali que aquilo ali foi tudo uma situação que era para condenar realmente, e é política, é um julgamento político, que o André Mendonça falou para ele que ele não estava ali advogando para ninguém, para nenhum presidente, ele não estava ali advogando para ninguém. Aí o Alexandre de Moraes falou para ele, não coloque na minha boca palavras que eu não falei. Então é um julgamento político, é um julgamento que não tem eficácia e validade jurídica, é um julgamento que suprimiu totalmente todas as instâncias, é um julgamento que fizeram como fizeram com o HC para colocar o Lula na rua. Eles suprimiram 3 instâncias, mais de 10 juízes. Aonde que está a magistratura? É somente os advogados que estão sendo massacrados, humilhados? A magistratura não está? Não é hora da magistratura se unir aos advogados e se unir a todos nós e lutarmos pela justiça do nosso país? Eles estão sendo vítima, ou eles estão pensando que eles não vão ser massacrados por comunista. Comunista não tem respeito com ninguém. Comunista não honra o que fala. Ele mata se for possível. Então, fique o recado. Ministro, desembargadores, juízes, promotores. Você tem família também. Não pensa que a minha e a nossas aqui é que vai sofrer. A tua também vai. Seus filhos vão sofrer. É hora de se levantar pelo nosso país, pela nossa pátria. E a OAB faz parte desse sistema. Como disse bem a Cris, da Justiça em Foco, da Revista Oeste. Antes de ontem, ela estava num podcast, e ela falou, quase no final, até mandei para o doutor Carlos, quando ela diz assim, a OAB é o lixo. Lixo! Quando a advogada, lá na tribuna, na audiência, que ela chorou. Por quê? Porque ela tem totalmente os direitos dela como defensora desrespeitado, porque as sentenças estão todas prontas, e a OAB esteve onde?
Em que momento ela defendeu a prerrogativa daqueles que ela diz representar? Ela não representa advogados, ela representa os criminosos, ela representa os políticos, aqueles criminosos que estão praticando atrocidade no país, com o povo brasileiro. É lá que ela representa, porque ela é o próprio IAB. O senhor está sem áudio, doutor Carlos. Doutor Carlos está sem áudio. Será que ele está ouvindo a gente? Eu acho que não. Semana passada também aconteceu a mesma coisa. É. Bom, mas pelos comentários que eu tenho visto aqui, o pessoal está bem esclarecido, né? Eu considero o pessoal, as pessoas, doutores que assistem aqui as nossas lives e comentam, a gente vê que eles estão bem esclarecidos em relação ao que está acontecendo nesse país. Sim, mas tem muitos ainda que precisa chegar ao conhecimento. Sim, mas nós temos visto um grande avanço. Né? Grande avanço, sem sombra de dúvidas, doutor Robson. Grande avanço mesmo, e a cada dia avança mais e mais. Eu acho que o doutor Carlos está com algum problema em alguma coisa de configuração lá. Não consegue... No áudio não sai o áudio dele. É. Então, vamos nós aqui continuarmos a pauta. Não sai. Sei que ontem, doutor Robson, eu estava assistindo, né, esse podcast da Cristina, e, olha, eu vou te falar, foi, assim, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou te mandar esse vídeo para você ouvir. Você vai prestar atenção no exato momento que ela fala, que ela coloca, né, a fala da advogada, e quando naquele momento que ela fala da OAB, e no final ela volta a falar, porque a própria advogada fala que a OAB não deu amparo nenhum, você entendeu? Não apoiou os advogados, e ela mandou um ofício para o STF, parabenizando o ofício. Que democracia? A democracia deles. Você entendeu? A democracia deles. Mas isso é muito bom, doutor Robson, para que os advogados inscritos na OAB, aqueles que são pautados realmente pela justiça, vai ver qual é a prerrogativa da OAB. Que OAB? A OAB está pouco se lixando para o advogado. A OAB, ela trabalha e ela é unida àqueles lá do STF, do Senado, você entendeu? Do governo de estados, e vai afora, entendeu? Mas isso foi muito bom. Eu não achei ruim isso, não. Achei excelente esse ofício que ela mandou para lá. As pessoas estão percebendo que existe mesmo esse Estado paralelo que nós já denunciamos há tempos e que... Há muitos anos. Quando os magistrados não seguem as leis do Brasil e que as pessoas ficam indignadas, revoltadas, porque não segue a lei, não segue a Constituição, rasgaram a Constituição, a explicação está justamente na existência desse Estado paralelo que não obedece às leis do nosso país, eles obedecem à lei do Estado deles, né? Do Estado paralelo. E nesse Estado paralelo, a nossa lei escrita não vale nada. O que vale é a vontade do magistrado, o que vale é a interpretação que eles dão para o texto. Isso é uma regra de direito que não pertence ao Brasil. Né? E é esse... Doutor Robson, eu vou citar uma coisa aqui. Não está conseguindo... Vou citar uma coisa aqui muito importante. Haja vista que dentro desse aparelhamento aí, você pode pegar os conselhos. Vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar três
vou te dar um exemplo com 3 conselhos. O Conselho Superior, o Conselho Nacional o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Quando o juiz começa a descambar para o entendimento sólido a favor da população, eles chamam a pessoa lá e dá a aposentadoria compulsória. Esse é o primeiro conselho. Exato. Ok? Aí você tem um outro conselho que você está aqui no outro conselho. E não existe uma força mais poderosa do que de jornalista. Porque jornalista, ele está em todos os aspectos do Brasil, com o maior veículo de comunicação social que existe no país. Rádio, televisão, jornais, revistas e assim por diante. Haja vista o que aconteceu com 2 jornalistas, vou falar só de 2. E o terceiro, que é o Alexandre Garcia. Primeiro jornalista, o Alan. O que a FENAGE, que representa o Conselho dos Jornalistas, fez? Nada. Nadica de nada. O que fizeram com o Oswaldo Eustáquio, que está paraplégico? Nada. Nadica de nada. O que foi feito agora a favor do Alexandre Garcia? Nada. Nadica de nada. Tá certo? 2 conselhos. O terceiro conselho deveria ser diferente, que é esse que a nossa colega advogada reclamou lá. Cadê a ordem dos advogados? Se nem existir, ela existe. Então, veja, o aparelhamento não é somente nas coisas estatais, mas os conselhos foram criados exatamente para fazer o quê? Para fazer esse tipo de operação contra Mas, doutor Domingos, pessoas que se insurgem. O aparelhamento, ele é geral. O aparelhamento, ele vem dentro da Associação da Magistratura, do Ministério Público, dos conselhos de classe, ele vem geral. Quando nós falamos aqui, nós estamos tratando apenas de um conselho, entendeu? Nós estamos falando de um aparelhamento que ele vem desde lá de trás, não é de hoje. Esse aparelhamento é anos e anos que eles vêm aparelhando todinho o Estado. Em 85, quando os militares saem, né, que entra os civis, eles não retornaram em 85, assim, de graça e mal preparado. Eles retornaram e muito bem preparados. Eles retornaram com tudo. Por quê? Porque eles sempre estiveram trabalhando pelas laterais. Nós costumamos dizer que o povo de direito, o povo patriota, ele é bebê. Ele é bebê perto esses esquerdas, esse pessoal, esses comunistas, principalmente aqueles que pegaram a cartilha do Foro de São Paulo, entendeu? Eles são expertises. O povo da direita, ele aprendeu no governo do presidente Bolsonaro a se levantar um pouquinho. Porque antes, infelizmente, do jeito que a coisa vinha, nós éramos enganados, apesar que com a OAB nós somos enganados há anos e anos, né, doutor Robson? Mas com o governo em si, eu tomei conhecimento das questões dessa maquininha, você entendeu? Que você vai lá, assim, né, vai lá e faz assim, em 2014. Eu tomei conhecimento disso daí em 2014, através de uma pessoa que tinha um vínculo, falou, vai acontecer isso, isso e isso. Aconteceu exatamente, tá? Porque até 2014, era a S. Dilma, né? Eu não tinha conhecimento, tomei conhecimento de tudo isso em 2014, entendeu? Então, assim, vamos ter fé, muita fé, porque nós vamos passar ainda um pedacinho aí um pouquinho difícil, mas tem muita coisa boa chegando aí. Inclusive, hoje eu estava vendo, né, a questão do Adélio. Vocês viram que o Adélio teve uma audiência e que ele entregou um pessoalzinho? Vocês chegaram a ver? Não, não vi, não. Não? Então, o Adélio já entregou, viu, os mandantes? Agora eu estou tentando descobrir um que ainda eu não consegui ligar o nome dele, mas eu vou descobrir quem é. Eu não sei. Agora, e tem uma pessoa que ele falou
Uma foi a Narizinho, o outro foi o Daniel, né? Vocês sabem quem é o Daniel, né? E tudo isso foi financiado através de uma gaúcha. Através de uma gaúcha, você entendeu? Que ela financiou a parte toda do esquema, de como vai fazer aqui, vai fazer ali, entendeu? E tem mais um quarto participante aí. Mais 3, ele já deu o nome do quarto, mas aí não falaram o nome do quarto, mas deram a dica, tá? Então vai vir muita coisa aí, tá chegando muita coisa aí, vamos ter bastante fé, porque a vitória é nossa, pode acreditar nessa vitória é nossa, tá muito perto. O doutor Carlos não está conseguindo retornar o áudio dele ali? Ele está sem áudio, continua sem áudio. Ele está sem áudio, totalmente sem áudio. Deve ser algum problema, às vezes, no próprio equipamento de saída lá, viu? Agora, porque ele deve estar conseguindo ouvir, ele não está conseguindo a saída do áudio. Eu gostaria de pegar carona no que disse agora há pouco o doutor Domingos, sobre os conselhos, e no que a senhora também disse, que nós éramos muito mais inocentes, muito infantis, a gente não tinha malícia, e a gente confiava demais na palavra daquelas pessoas. Quando criaram esses conselhos, no começo eram autarquias, né? E a gente recebia na faculdade uma interpretação equivocada sobre o que é autarquia, né? A autarquia, para a gente, era como... Eles passavam como uma descentralização do Estado, né? Um serviço típico do Estado executado por um particular. Então, eles sempre conseguiram convencer a população de tudo que eles queriam. Que, olha, se pegar um poder do Estado e entregar nas mãos de um particular, vai ser melhor executado, vai ser mais perfeito, e etc. E nós acreditávamos na boa-fé dessas pessoas, e a gente nunca imaginou que eles estavam mentindo para a gente. Com certeza. Né? Mais tarde, quando a gente percebeu o desvio de finalidade dessas autarquias, né? Esses conselhos, a gente começou a ver que o conselho não tinha essa finalidade que eles diziam que teria, né? Desvincular do Estado para reduzir a concentração de poderes, e a gente percebeu que, na verdade, a gente estava... Aquilo era uma ferramenta já para a criação de estados paralelos, porque essa autarquia, seja ela um conselho de classe, um desses conselhos, dessas agências controladoras, né? Tudo isso acaba virando um poder paralelo. E a gente nunca percebeu. A gente sempre a palavra deles. Mas que nem o doutor Robes, como a gente sempre, nós debatemos a questão de um conselho, né? Como é que você pode ter um conselho, uma autarquia, que é de uma entidade de classe, e nós sabemos que o poder de fiscalização é um poder de Estado, é o poder da polícia. Eles têm essa competência. Ele tem a competência de inscrever e fiscalizar, mas poder de polícia é do Estado. Quando se discutia lá para desvincular, né, as autarquias da PEC 108/19, a PEC do Bolsonaro lá? Não, do ministro da Economia, o Guedes. Isso, do Paulo Guedes, né? Era para desvincular as autarquias, até o doutor Carlos, né, esteve presente lá com o Edio Lopes, que era o relator da PEC, e ele chegou a comentar, olha, a PEC, da forma que está, não passa. Foi quando o presidente Bolsonaro, com a mensagem 359, ele fez a retirada da PEC, né, ele fez aquela retirada da PEC, para trabalhar a questão da PEC lá, para depois ela retornar. Na mensagem 359, que ele fez essa retirada. E o que acontece ali? Vários já falou que o presidente Bolsonaro tinha tirado a PEC 108, porque a OAB mandou tirar a PEC, não foi nada disso. Não foi nada disso. Ele retirou a PEC porque, da forma que ela estava, o próprio relator Edio Lopes, que depois, inclusive, até no Twitter dele particular, ele elogiou a ANAB, hoje, né, na época era a ANB, elogiou no Twitter dele particular o presidente da Nacional da ANB,
o presidente do DF, que estiveram presentes com ele lá, ele retirou aquela PEC. Por quê? Porque da forma que estava, não ia passar. E qual era o interesse? Desvincular a autarquia do poder de Estado. Por que desvincular? Aí teve até eu me lembro que teve até uma entrevista que estava o Ed Lopes, estava um entrevistador e tinha um outro também, só que era um candidato lá. Ele falou assim, ou era da própria membro do conselho da OAB, agora não me lembro exatamente nisso. Mas eu vou até localizar essa entrevista dele, porque eu achei muito interessante. Porque quando ele coloca a seguinte situação, poder de polícia não é poder de entidade de classe de escrever e fiscalizar. O poder de polícia é poder do Estado. E ela tem que estar desvinculada, porque eles não têm o poder de polícia. Quando eles colocam poder de polícia, no caso da fiscalização, eles se colocam como polícia, mas eles não têm esse poder. Exatamente. O poder é do Estado. E além do mais, é uma coisa que não tem sentido você pedir para o fiscalizado fiscalizar a si mesmo. Não é o fiscalizado que tem que fiscalizar a si próprio, criar as próprias regras. Porque aí cai nesse... O que é? O que o doutor... Cai todo mundo se reiniciar o computador. O doutor Maurício está falando aí, que se ele reiniciar, vai cair a live, vai cair todo mundo. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Eu acho que é algum problema lá. É a configuração no computador. Alguma coisa está acontecendo no computador dele lá. Porque aconteceu isso a semana passada. Eu sei que é isso, doutor Robson. A única coisa que eu sei é que vem coisas muito... Vai vir coisa boa aí mais para frente. É bem provável mesmo, doutora. Sabe por quê? Porque... Vai vir. A gente já está vendo a revoada, né? Uma revoada das abelhas. Sim. Porque já tem vários juristas aparecendo para criticar o judiciário. Né? Sim. E eles estão há séculos que eles não fazem isso, né? Com certeza. Quando eles estão com essa revoada, vários juristas criticando o sistema, é porque eles devem saber que alguma coisa está para explodir, que o tecido social já está se rompendo, né? Que a indignação popular já está grande. Quando eles estão sabendo que esse tecido social vai se rasgar a qualquer momento e eles podem ser as vítimas, né? Por isso que eles já estão surgindo como salvadores da pátria. Né? Por isso que eu acho interessante isso aí. Realmente, deve acontecer alguma coisa. Não, já está acontecendo, doutor Robson. A gente já está vendo as movimentações, inclusive dos maiores juristas aí, você entendeu, com essa tirania, vamos chamar assim, da toga, você entendeu? Já está havendo. Eles já estão entrando em conflito, tanto Lira como Pacheco, com ministros do STF, a magistratura. O doutor Domingos da Paz citou a questão da CNJ. A CNJ ela foi fundada em 2004 justamente para isso. E foi fundada com uma alteração inconstitucional, porque não é permitido... Ela foi fundada, exatamente, ela foi fundada, ela foi criada em 2004 e através da emenda 45, né, em 2007, não foi isso? Que veio com a emenda 45 no governo do Lula. Só que ela foi fundada em 2004 com o projeto dela inconstitucional, sem aprovação. Ela fez uma outra Constituição. Exatamente. Uma emenda, é uma Constituição nova. Nessa Constituição, na IC 45, você entra lá, você vê a questão da magistratura, que já eles não prestam, estava dispensado de prestar o caça-níquel, com 71 sem lei, né? E aí nós começamos assim, a ver que a coisa, nesse governo, com essa emenda 45,
Foi o terror, mas foi necessário para eles fazer esse aparelhamento todo, entendeu? Só que agora as coisas estão vindo, tudo às claras. Agora, doutora, não vai ficar nada. Doutora, como que nenhum jurista, na época, viu que aquilo que estava sendo feito não podia ser feito sem que houvesse a criação de uma nova Constituição? Todo mundo se calou. Mas é porque faz parte do mesmo sistema, doutor Robson, do aparelhamento, entendeu? Isso daí não se iniciou... Por isso que eu estranho que aquele pessoal que esteve calado esse tempo todo, agora comece a pôr as manias de fora. Mas por quê? Porque está mexendo na pele deles. Provavelmente eles estão percebendo que eles são as próximas vítimas, né? Porque exatamente. Acabou a Constituição. Exatamente, não tem Constituição no Brasil. Se aqueles 11 de toga lá de cima falarem, olha, a partir de hoje, advogado não tem mais prerrogativa, está extinta a advocacia. Acabou. Mas tirou a prerrogativa, só nesse julgamento do dia 8, doutor Robson. Cadê a prerrogativa de advogado? Me diz. Os advogados não tiveram acesso aos autos, doutor Robson. Eles foram por uma audiência lá oral, sem ter acesso aos autos. Sem ver, foram receber a denúncia, teve alguns deles lá que receberam a denúncia em julho. Desde janeiro foi receber denúncia em julho. A audiência de custódia ocorreu depois de 48 horas, 72 horas, quando ela tem que ocorrer com 24 horas. Totalmente não houve o devido processo legal. Eu não duvido que qualquer hora um advogado que faça um discurso lá naquela corte superior, lá, de repente saia preso dali. Realmente, tem que chamar de corte, porque é aquilo, de tribunal, de exceção.